Graça e paz, amados. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor por mais um domingo na sua presença, amém? Vamos orar nesse momento e dar início à nossa EBD. Pai, maravilhoso Deus, muito obrigada, Senhor, porque Tu és um Deus que cuida de nós. Obrigada, meu Deus, pela vida da nossa igreja, dos nossos pastores. Obrigada, Senhor, pela existência de cada ministério. Cada um tem algo para nos ensinar, Senhor. Louvado e exaltado é o Teu nome. Te agradecemos, Senhor, pela semana que se passou, semana de paz, de livramentos que o Senhor nos concedeu. Obrigada por tudo e por essa semana que se inicia, que o Teu nome possa ser exaltado nas nossas vidas, Senhor, que possamos fazer a diferença na vida das pessoas. Em nome de Jesus, fica conosco. Amém. Nesse momento eu irei ler a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, que fala sobre a armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra e que nós possamos meditar e colocá-la em prática no nosso dia a dia, em nome de Jesus. Que o Senhor possa estar abençoando a cada família aqui reunida, né? E de acordo com a vontade do Senhor estaremos juntos muito em breve, em nome de Jesus. E nesse momento eu passo a palavra para a diaconisa Marta e o pastor Cláudio. Pai do Senhor, meus irmãos, nesse instante nós vamos louvar ao nosso Deus. Estamos representando aqui a classe dos adultos, aquele momento da participação das salas na EBD. Amém? Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá
poder e glória. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Amém. Senhor, nós não somos nada, nós não merecemos nada, nada disso aqui, Senhor. É nada se não for pela Tua presença, Senhor. Então, o Senhor esteja conosco, esteja com a Tua igreja, aqueles que assistem nesse momento. Cante conosco, você aí na sua casa. Abra o seu coração. Se possível, feche os seus olhos, sinta a presença do Senhor e cante conosco. Pai, estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento.
trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Ele nas suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Veja esse recado do Senhor para você. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Ele nas suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 Senhor, com muito te adoramos, Senhor. louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Olá, criançada! Hoje nós vamos ter uma programação bem especial. A tia Zé vai contar a história, vai ter teatro de bonecos e no finalzinho vai ter uma surpresa. Eu, se fosse você, olha, não tirava o olho nem um segundo sequer da telinha, porque no final vai ter uma surpresa bem legal para vocês. Olá, crianças, que bom nós podermos louvar ao Senhor. E nós vamos cantar uma música agora que diz: louvai-o, louvai todas as crianças. Louvar significa elogiar, significa falar bem. E quando nós cantamos, nós estamos adorando, nós estamos louvando o nosso Deus. Louvai-o, todas as crianças. Deus é amor, Deus é amor. Louvai-o, todas as crianças. Deus é amor, Deus é amor. Ó, dai-lhe glória a todas as crianças. Deus é amor, Deus é amor. Ó, dai-lhe glória a todas as crianças. Deus é amor, Deus é amor. Oh, que legal! Eu gosto muito do mês de junho. Tem as festas de São João e a gente come bastante comidas bem legais. Bolo de milho, paçoca, mungunzá. E tem outra, e sabe que eu gosto bastante, ô Fred? O que é? Eu gosto muito de pamonha, é muito bom, pamonha.
É, muito legal. Essas coisas são muito boas mesmo. Mas sabe, ô Betinho? Hein, pode falar. Você sabe o que se comemora no mês de junho? E por que se chama festas juninas? Eu não sei muito bem, mas que eu gosto. Mas sabe, é porque é no mês de junho. Mas além disso, é que antigamente as pessoas adoravam o São João. Rapaz, eu não sabia disso. Agora eu nem sabia. Sim, então essas festas, elas eram para homenagear os santos. E um dos santos que era homenageado era São João. Rapaz, eu entendi. Agora entendi porque essas festas. Mas sabe de uma coisa? Também a festa de São João é de uma forma errada, porque às vezes as pessoas acham que o São João é o apóstolo João, mas na realidade a Bíblia fala de João Batista. João Batista? João Batista? João Batista. E a tia vai contar uma história bem legal sobre a verdadeira história de João Batista. Rapaz, eu não conheço essa história, não. Então vamos lá para trás que ela vai contar essa história para nós. Vamos lá para trás, então. Você já foi elogiado por alguém? E quando você recebeu o elogio, você disse, eu não mereço. Esse elogio deveria ser para uma outra pessoa. Nos dias do rei Herodes, rei da Judéia, vivia o sacerdote Zacarias. Sua esposa, ela se chamava Isabel. E Isabel, ela era estéril. Ela não podia ter filhos. Isso talvez era um problema para eles. Você sabia, crianças, que nós também temos um grande problema, que é o problema do pecado. Pecado é tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós fazemos, que Deus não se agrada. E a Bíblia diz assim que todos nós somos pecadores, nos diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Olha, o pecado, ele nos leva para longe de Deus. Mas Deus é tão perfeito, Deus é tão maravilhoso, que Deus mandou o Senhor Jesus para um dia vir e morrer lá na cruz por causa do nosso pecado. E olha, a Bíblia nos fala que ele morreu, mas depois de 3 dias o Senhor Jesus ressuscitou. Nos diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, 3 e 4, Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. E vocês sabem que um certo dia, Zacarias, ele estava lá no templo, trabalhando lá no templo, fazendo as coisas lá no templo. De repente, apareceu para ele o anjo do Senhor, era o anjo Gabriel, e ele ficou todo assustado, todo com medo, e o anjo disse para ele assim, olha, Zacarias, não tenhas medo, porque a sua oração foi ouvida, e a sua esposa, ela vai ter um filho, e olha, esse menino, ele se chamará João, ele será grande diante do Senhor, e ele será cheio do Espírito Santo. E olha, naquele momento, quando Zacarias ouviu aquelas palavras, ele disse, mas como eu vou acreditar nas tuas palavras? E o anjo disse para ele, olha, porque você duvidou das minhas palavras, Zacarias, agora você vai ficar então mudo, você não vai falar até quando estas coisas acontecerem. E Zacarias foi para casa, e passado alguns dias, Isabel realmente ela ficou grávida. Mas vocês sabiam que lá num outro lugar, numa outra cidade chamada Nazaré, existia uma moça. Essa moça era Maria, e ela também recebeu a visita do anjo, do mesmo anjo, o anjo Gabriel. E quando ela recebeu aquela visita do anjo, o anjo disse para ela assim, Maria, olha só, você foi escolhida para ser mãe do Filho de Deus. Maria ficou muito feliz, porque ela ia poder trazer o Salvador ao mundo. Que privilégio para ela! Então ela cantou uma música que diz assim, a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Olha só, então o tempo foi passando
E Isabel então teve todas as suas, o tempo ali de gravidez, chegou o tempo dela dar à luz, dela ter o seu filho. Como ela estava contente com aquele filho que ela pôde ter nos seus braços. Zacarias também estava muito feliz, mas quando as pessoas foram lá visitá-lo, eles queriam saber o nome do menino. E sabe, olha, Zacarias, ele lembra que ele estava mudo, ele não conseguia falar. Então ele fez uma plaquinha, uma placa, e naquela placa escreveu o nome ali do menino, que era João. Este era o nome que o anjo tinha falado que era para colocar naquele menino. E vocês sabem que dali a pouco a língua de Zacarias se desenrolou e ele começou então a falar. Eles estavam muito felizes com aquele menino que agora eles tinham ali nos seus braços. Mas aquele menino foi crescendo, ele foi se fortalecendo, se desenvolvendo, e ele começou o seu ministério, o seu trabalho. E ele vivia no deserto, o maior tempo ele vivia lá no deserto pregando o arrependimento e a remissão de pecados. A sua roupa era diferente do que nós usamos hoje, né? Sabe como que era? As suas roupas eram assim, olha. Ele se vestia, a Bíblia nos conta que ele se vestia de peles de carneiro. Era mais ou menos assim a roupa dele. E sabe do que ele se alimentava? Talvez você vai achar muito estranho. Que comida mais estranha é essa, né? Ele se alimentava de gafanhotos e também de mel silvestre. E ele continuava ali trabalhando e ensinando as pessoas. E o que ele mais ensinava era, ele falava sobre o batismo, e ele também falava sobre o arrependimento de pecados. Ele falava que todas as pessoas deveriam se arrepender dos seus pecados. E as pessoas então vieram até ele e falavam: olha, mas você não é o verdadeiro Cristo? E ele dizia assim: não, olha só, virá um depois de mim, ele virá depois de mim. Eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Olha, crianças, João Batista, ele queria que toda a glória fosse dada ao Senhor Jesus, porque só ele merece ser adorado. Então, ele queria que toda a glória fosse dada ao Senhor Jesus. O que significa glorificar a Deus? Glorificar a Deus significa você estar contente, você estar feliz por todas as coisas que Deus tem feito na sua vida e também por aquilo que Ele é para você. Então isso é glorificar a Deus. Às vezes nós queremos glória para nós, na verdade. Às vezes a gente se acha melhor que os outros. Às vezes a gente acha que porque nós temos um celular bonito, um celular melhor, então a gente se sente melhor que os outros, ou às vezes porque nós temos os nossos pais ricos, ou porque nós somos mais inteligentes. Mas olha, quando nós pensarmos desse jeito, nós temos que lembrar que a Bíblia nos fala que Deus, Ele merece toda a glória. Lá em Isaías capítulo 42, versículo 8 diz assim: eu não darei a minha glória a mais ninguém. Então Deus não reparte a sua glória com ninguém, porque só Ele merece ser adorado. E vocês sabem que um certo dia Jesus ia passando, então Jesus ia passando lá para perto de João Batista, e João Batista olhou as pessoas que estavam ao redor e apontou para Jesus, e ele disse assim: olha aí, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E naquele momento ali, Jesus foi batizado por João Batista. E uma certa vez, Jesus estava lá com seus discípulos na região da Judéia também. E João estava num outro lugar chamado Inô, era esse lugar. E lá ele estava batizando as pessoas também.
E então vinham pessoas lá para João e diziam assim: olha, aquele homem lá que estava com o Senhor lá ouvindo seus ensinamentos, aquele homem lá, ele está batizando as pessoas. Aí João disse assim: olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não sou o Cristo, mas eu vim preparar o seu caminho. Porque olha só o que a Bíblia nos diz. E João também disse dessa forma: porque é necessário que ele cresça e que eu diminua. Ah, crianças, como João Batista, ele queria que toda a glória fosse para Jesus. Assim também, se você já tem Jesus na sua vida, Deus quer que você glorifique a Jesus, dê toda a glória para Ele, porque só Ele merece ser adorado. Às vezes nós queremos ser melhores que os outros, mas a gente tem que lembrar que somente Deus, Ele deve ser adorado. E Ele quer, então, João também disse que é necessário que Ele cresça e que eu diminua. Então, que possamos lembrar, e sempre quando nós nos acharmos melhores que os outros, vamos lembrar que Jesus, Ele que deve aparecer e não nós. Então, vamos pedir a Ele que nos ajude para que a gente possa dar toda a glória para Ele. E agora, o que será que aconteceu com João Batista? Vocês sabem que o Herodes, lembra lá do rei Herodes que eu falei no começo? O rei Herodes, ele tinha um irmão, o irmão dele se chamava Filipe. E o Filipe, a esposa de Filipe se chamava Herodias. Mas Herodes, o rei, ele desejava ter a Herodias, que era a esposa do Filipe, ele desejava ter para ele como sua mulher. E João então chegou lá para ele e disse assim: olha, você está errado, porque é errado a gente desejar a mulher dos outros, né? No caso a mulher do Filipe. E sabe que o rei ficou tão bravo, ficou tão furioso, que o rei mandou prender o João Batista, mandou prendê-lo lá, colocar numa prisão. E então, um certo dia, foi aniversário do rei. Aí as pessoas estavam todas dançando e a filha de Herodias começou a dançar e tal. E o rei gostou muito de vê-la dançando. E ele chegou para ela e disse assim: olha, você pode me pedir o que você quiser, que eu vou te dar. E sabe o que ela pediu? Ela pediu para que trouxesse a cabeça de João Batista num prato. E aí então o rei pegou daqueles homens, um dos seus homens lá, daqueles carrascos, aqueles homens cruéis, aqueles homens maus, e mandou lá na prisão para matar João Batista e trazer então a cabeça do João Batista num prato diante do rei. Olha que tristeza, crianças. Uma pessoa que foi enviado para ser para preparar o caminho do Senhor, ele teve uma morte tão cruel. Mas vocês sabem que alguém também teve uma morte tão cruel, que foi o Senhor Jesus, que veio a este mundo por causa do seu pecado, do meu pecado também. Por isso ele morreu lá na cruz, ele derramou seu sangue por você e por mim também. E você sabia que quando nós cremos no Senhor Jesus, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, o Senhor Jesus, Ele nos dá uma vida tão limpinha quanto vocês podem ver aqui. Porque Ele diz assim na sua palavra, na Bíblia, diz assim: aos que o receberam, aos que crerem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, se você crer, se você se arrepender do seu pecado, entregar sua vida ao Senhor Jesus, você vai ter uma vida transformada por Ele, porque somente Ele pode nos dar uma nova vida. Nós vamos abaixar nossas cabeças agora, nós vamos falar com Ele.
Aí onde você está, se você nunca entregou sua vida ao Senhor Jesus, se você gostaria de orar agora, nós vamos orar assim. Senhor Jesus, eu sei que eu sou pecador, eu preciso de Ti, para que o Senhor venha perdoar o meu pecado e venha ser o meu Salvador. Eu creio que o Senhor Jesus morreu lá na cruz, em meu lugar. Eu te recebo como meu Salvador neste momento, em nome de Jesus. Amém. Mas para você que já conhece Jesus, lembre-se que, olha, toda glória deve ser dada somente ao Senhor Jesus. É Ele que merece toda a glória. E vocês sabiam que nós estamos contando aqui a história de João Batista. E olha, eu sei que neste mês aí tem o dia de São João, que às vezes até tem muitas pessoas, muitas crianças que às vezes gostariam de participar dessas festas, e estar ali participando com eles. Mas lembre-se, João Batista, ele quis que toda a glória fosse dada a Jesus. Então, assim, a gente pensa que a gente deve participar de uma festa dessa. Então, lembre-se que somente Deus é que deve ser adorado. Então, esta é a verdadeira história de João Batista para vocês. Que legal, hein? Então, você ouviu a história de João Batista? É, rapaz, ficou bem legal mesmo. E eu não sabia disso. Que legal que a professora, a tia, falou, né? Dê toda a glória a ele, pois só ele merece ser adorado. Eu não sabia disso. E a gente brincava a festa de São João e a festa junina pensando em outras coisas. É, rapaz, você viu que João Batista, ele dizia que ele queria que Jesus ele pudesse ser maior e ele pudesse diminuir. Lembra do versículo? Eu lembro. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João 3,30. Rapaz, é necessário que ele cresça e eu diminua. João 3,30. Que legal, né? Que legal. Muito, muito legal mesmo. Eu gostei. Eu também gostei. Graça e paz, irmãos. Assim oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, somos gratos a Ti, ó Senhor, por mais uma escola bíblica dominical, mais um dia, ó Senhor, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de aprender da Tua palavra, de estar mais junto a Ti, Senhor. Em nome de Jesus somos gratos, porque o Senhor tem dado estratégias, ó Pai, à Tua igreja para continuar em Tua presença. Em nome de Jesus, te apresentamos e agradecemos também pela vida do professor Wendel, Pai, que ele continue sendo bênção, continue sendo usado, Senhor, para falar conosco através da Tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, também te agradecemos pela vida do nosso pastor e te pedimos, Senhor, que continue fortalecendo e dando estratégia para seguirmos nesse momento de dificuldade. Te agradecemos também pelos dízimos e as ofertas que foram ó Pai, entregues em Tua casa. Em nome de Jesus, continua, ó Pai, conosco durante toda a semana. Amém. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Nós, hoje, dia 28 de junho de 2020, hoje estamos na última lição, a lição de número 13, Ou seja, tivemos uma lição inteira de aula remota, graças a Deus por isso. Hoje é o último domingo de junho e também é a última lição que nós encerramos esse trimestre de 2020. O tema de hoje da nossa aula será Batalha Espiritual e as Armas do Crente. Eu já convido os irmãos para que possam abrir no livro de Efésios, capítulo 6, do 10 ao 20, que diz o seguinte, a partir do versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo.
Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. E calçando os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. O 19 e o 20. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então esse texto, né, hoje nós fechamos um ciclo, né, o estudo sobre o livro de Efésios, né, e hoje nós temos como destaque esse capítulo 6. Né? Então Paulo, ele, ao finalizar a epístola, a carta aos Efésios, ele convoca a igreja, né, nesse último capítulo, capítulo 6, ele convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Né? Ou seja, os soldados de Cristo precisam estar protegidos e revestidos de toda a armadura de Deus. Né? Paulo vivia na época de um grande império, que era o Império Romano, então ele se utilizou das armaduras de um soldado romano, né? Tentando fazer aí criar uma semelhança, né? Uma espécie de simbolismo para as armaduras espirituais do crente. Então, o primeiro ponto da lição é o preparo espiritual do crente para a batalha. Não é? Então, a expressão fortalecei-vos no Senhor, que a gente vê aí no versículo 10, parte A, indica que não temos poder em nós mesmos. Tá? O poder, esse excelso poder, ele nos é conferido pela comunhão com Deus em Cristo, por meio do Espírito Santo, tá? João capítulo 15, a gente consegue ver isso. Abra sua Bíblia em João capítulo 15, o versículo 7, que diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes e vos será concedido. Ou seja, precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente, acima de tudo, como transformado em Cristo, precisamos também ter uma mente transformada, né? Então precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da nossa mente, renovação da mente, né? Por meio da vida em santidade, e também precisamos estar fortalecidos, né? E cheios do Espírito Santo. Ou seja, precisamos conhecer a Bíblia, as Escrituras, né? Para que ou seja, conhecer a Bíblia apenas não basta. Ou seja, conhecer as Escrituras sem a obediência e simplesmente frequentar os cultos, tá? Sem a genuína conversão, isso não é suficiente. Ou seja, simplesmente dizer: meu irmão, aquele irmão, ele conhece tudo da Bíblia, ele não falta um culto, mas isso não é o suficiente. Né? Somente isso, conhecer as Escrituras sem a devida, né, obediência e frequentar os cultos
sem a genuína, sem de fato ser transformado, na verdade isso não é suficiente. O poder de Deus, ele está disponível aos fiéis, não é? Para quê? Como diz o texto lá em Lucas 10:19, para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Precisamos estar vigilantes em toda oração e súplica, como destaca o apóstolo Paulo. Não é? Paulo enfatiza, tá, a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática, pela constância da oração. Não é possível, caso estejamos em combate, em luta, né, entrarmos numa batalha sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual. Nenhum soldado, né, até o dia de hoje, ele vai para uma guerra sem ter um preparo. Então todo soldado, todo militar, ele passa por um treinamento básico, ele tem um treinamento psicológico para suportar o momento difícil. Enfim, então todo soldado que vai para uma batalha, ele vai preparado, tá? Então o cristão, Paulo está exatamente destacando isso, o cristão precisa entender que ele tem que estar constantemente com uma vida de oração, exatamente porque entrar em uma batalha sem esta cobertura de oração é praticamente, vamos dizer assim, seria um suicídio, né? Então, não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual. E aí, o segredo para Paulo é orando em todo o tempo, com toda oração e súplica do Espírito. Isso significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidade. Então, se vamos, né, e enfrentamos constantemente batalhas espirituais, o cristão, o servo do Senhor, o crente, enfrenta constantemente batalhas espirituais, ele precisa ter uma vida de meditação, uma vida de oração, uma vida de prudência, ou seja, uma vida de comunhão com o Senhor. Ele precisa estar preparado para esse dia mau, tá? Então, o preparo espiritual do crente para a batalha. Bom, o segundo tópico é conhecendo o campo da batalha espiritual. Veja, qualquer militar, né, fazendo aqui a analogia do militar, do soldado, que vai para uma luta, que vai para uma batalha, ele precisa estudar o campo de batalha, ou seja, o terreno, quais as condições de luta, se é favorável, se não é, se vai lutar de costas para o sol. As batalhas aconteciam e isso era decisivo, né? Às vezes, lutar de costas para o sol era uma grande vantagem, né, de muitos exércitos. Então, os estrategistas militares faziam de tudo para que o oponente, o inimigo, estava lutando de frente para o sol. Isso já era um ponto a menos, tá? De força para o outro exército. Então, quem vai para uma batalha precisa conhecer este campo de batalha, né? E o cristão não é diferente. Precisa conhecer o campo de batalha espiritual, ou seja, as astutas ciladas do diabo. Então, a expressão ciladas do diabo indica armadilhas. Todo campo de batalha, o inimigo ele quer colocar uma armadilha ali, né? Algo que vai enfraquecer e fragilizar o inimigo. O diabo, o opositor, não é diferente. Então, as ciladas do diabo é exatamente isso que está lá em Efésios 6:11, que lemos, né? Indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas, tá? Então, tomado de fúria e por meio do espírito do erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo, tá? E aí, vamos destacar agora algumas das astúcias do inimigo, tá? Então, vamos pontuar 7, né? Vamos destacar 7 pontos e alguns deles nós leremos alguns textos, então fique aí com a sua Bíblia aberta. Então, algumas das astúcias de Satanás: confundir a mentira com a verdade. Gênesis, vá lá em Gênesis, capítulo 3, o versículo 4 e 5. A serpente então alegou à mulher: com toda a certeza não morrereis.
Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Ou seja, ele confundiu aqui a mulher, o homem. Ele confundiu a mentira com a verdade, dando valor de verdade a uma mentira. Então precisa estar atento a essa cilada, essa armadilha de Satanás. Outra astúcia de Satanás é deturpar a Escritura, a palavra do Senhor. Vamos agora para o Novo Testamento, lá em Mateus, capítulo 4, o versículo 6. Deturpando a Escritura, usando a Escritura de modo errado. Se tu és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e com as mãos eles te sustentarão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Veja que Satanás estava usando a palavra do Senhor contra Cristo, né? A Escritura usando contra o próprio Cristo. Ou seja, ele estava deturpando a palavra, estava usando um versículo da palavra, mas de maneira incorreta, de maneira incoerente, deturpando, tá? Então, é uma das astúcias de Satanás, querer deturpar a palavra do Senhor. Dissimular é uma outra astúcia. Fazer falsos sinais também é uma outra astúcia. Fazer acusações, né? É uma astúcia também de destaque, tá? Vejamos aí em Apocalipse capítulo 12, Apocalipse 12, o versículo 10. Ele é o acusador. Apocalipse 12, 10. Então ouvi uma voz grave que vinha dos céus proclamando: eis que agora chegou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os denuncia de dia e de noite perante o nosso Deus. Então, uma das astúcias de Satanás é exatamente isso: é acusar, é ser acusador, semear incredulidade. Veja que já vimos confundir, né, a mentira com a verdade, deturpar as Escrituras, dissimular, fazer falsos sinais, fazer acusações. Ele é um acusador, vimos aqui em Apocalipse, e semear a incredulidade. 2 Coríntios, capítulo 2, 2 Coríntios, capítulo 2, perdão, 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, o versículo 4. 2 Coríntios 4, que diz: o Deus desta presente era perversa cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, semear a incredulidade. O Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos, dos descrentes, né? E promover ideologias antibíblicas, anticristãs. Ou seja, diante desse quadro, né, o texto sagrado ordena: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Ou seja, nós conhecemos o campo de batalha espiritual e quais são as ciladas de Satanás. Então, se nós já conhecemos, né, as ciladas e as armadilhas do nosso inimigo, cabe a nós, soldado de Cristo, estarmos preparados, revestidos da armadura e firmes, né? Porque em um momento ou outro poderemos enfrentar uma dessas armadilhas e precisamos estar preparados. Tá? Então, o conflito contra o reino das trevas é algo que estaremos enfrentando constantemente. Então, o apóstolo Paulo, ele enfatiza que esse conflito não é contra carne e sangue, não é contra o irmão. Tá? Não se trata de lutar contra o ser humano, mas contra o reino das trevas nas regiões celestes. A batalha não é física, mas travada no mundo espiritual. Tá? Então, essa luta, ela se dá tanto na área individual, não é, quanto na área coletiva da igreja. Amém? Bom,
Então, o conflito contra o reino das trevas. Nós não lutamos contra o irmão. Lutamos nem contra a carne e sangue, né? Não é o nosso conflito, não é contra esse, não é contra o ser humano, mas é contra o reino das trevas e, como diz o texto, né, das regiões celestes. Bom, as agências das potestades do ar. Então, principados, potestades, príncipe das trevas deste século e hostes espirituais da maldade. Esses seres são caracterizados por 3 aspectos, tá? Esses principados, potestades e príncipe das trevas, eles são poderosos, tá? E a gente não pode negligenciar isso. Ou seja, principados e potestades indicam poder, primazia e autoridade para agir. Então, entendemos que não podemos subestimar, não é? Somos servos do Senhor e temos Cristo ao nosso lado, mas não é por isso que nós vamos subestimar. A própria palavra coloca que principados e potestades, né, eles têm poder, primazia e autoridade para agir. Essas agências de Satanás, eles são malignos, ou seja, refere-se a demônios que empregam seu poder destrutivamente para o mal. São poderosos, são malignos e, uma última abordagem, são astutos, tá? Ou seja, eles maquinam o mal, maquinam a queda da igreja. Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer, ou seja, a lutar, a ter que enfrentar. Somos incentivados a lutar sobre tudo e a vencer, pois o Senhor da igreja está elevado ao nível acima de todo principado e poder e potestade e domínio. Cristo está acima de todos eles, tá? Mas não é por isso que nós vamos subestimá-los. Amém? Então, até agora, nós vimos o preparo espiritual do crente para a batalha, ou seja, precisamos estar preparados para a batalha e, portanto, em constante oração. Num segundo momento, o crente precisa conhecer o campo de batalha, ou seja, o soldado, quando vai para uma batalha, ele precisa conhecer o inimigo e as suas estratégias, não é? E nós conhecemos aqui algumas das estratégias de Satanás, algumas das suas astúcias e ciladas, não é? Como fazer acusação, semear a incredulidade, confundir a mentira com a verdade, tá? E agora, num terceiro e último tópico, as armas espirituais indispensáveis ao crente. Então, a armadura completa de Deus, ou seja, a imagem que o apóstolo Paulo ele usa é a de uma linguagem, como eu já venho tratando aqui desde o início, né, retirada de um contexto militar romano. Era o contexto em que Paulo vivia, tá? Então, a orientação não é para usar armas próprias, mas tomar o equipamento dado por Deus, tá? Ninguém vai usar uma arma individual, não, uma arma própria, não. Nós vamos usar as armas que Deus, ele nos deu, nos deixou. É essas armas que devemos usar. E aí, quais são as armas indispensáveis de defesa, né? Porque todo bom ataque precisa ter uma boa defesa. E aí, as armas espirituais disponíveis aos soldados do Senhor são algumas. E a gente viu isso no texto de Efésios 6, tá? Então, cingidos os vossos lombos com a verdade. Nesse sentido aí, faz referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado. 2 Coríntios, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 13, o versículo 8. Porquanto nada podemos fazer contra a verdade, mas somente a favor dela. Então, cingido os vossos lombos com a verdade. Isso é uma arma importante que todo crente precisa ter. Falar a verdade, ser verdadeiro, não é? Outra coisa, vestida a couraça da justiça. Então, refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado do campo
de batalha. A couraça, meu irmão, né? A couraça, um couro, né? Trata-se de uma malha impenetrável, tá? Inclusive eu já vi vários documentários que são tecidos de linho, né? Sobrepostos, e que esses tecidos, eles, dependendo da velocidade, eles são capazes de impedir, na época, né, que uma lança, uma flecha adentrasse ou ferisse mortalmente o soldado. Então ela protegia, ficava protegendo aqui, tá, as partes, os órgãos vitais, tá, do soldado. Se entrasse, causava um ferimento leve. Então a couraça da justiça, ela refere-se, né, Paulo está fazendo aqui uma analogia, refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo de batalha. Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, o versículo 1. Romanos 5, 1. A couraça da justiça. Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a couraça da justiça. O crente precisa estar preparado, se protegido, né, para a batalha. Uma outra arma de defesa indispensável é calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Então, os soldados romanos, eles usavam, né, botas de couro, que dava estabilidade, né? A parte do solo, o solado, ele era em alto relevo, era cravejado, exatamente para que quando ele tivesse em solo, né, ele tivesse estabilidade, tá? Então, na verdade, aqui, simbolicamente, para o Evangelho, refere-se à firmeza que o Evangelho proporciona e à prontidão do soldado em testemunhar de Cristo, em ser uma testemunha de Cristo. Ainda em Romanos, capítulo 1 agora, Romanos capítulo 1, o versículo 16, que diz: porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego. Então, calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz, não se envergonhando do Evangelho, acima de tudo, não tendo medo nem vergonha de dizer que é um crente do Senhor. Uma outra arma de defesa, tomando sobretudo o escudo da fé. Bom, numa batalha, principalmente no tempo antigo, o escudo era algo importantíssimo. Ele, muitas vezes, o tamanho do escudo era o tamanho do soldado, ou quase isso, tá? Exatamente para tentar proteger esse soldado. Ele era longo, tá? Então, nesse caso aqui, o escudo da fé refere-se à fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, dúvidas e rebeliões disparadas pelo diabo. Então, o escudo da fé nos protege de calúnia, não é? De dúvidas, não é? Não podemos ter dúvida da fé que temos, tá? Provérbios capítulo 30, vejamos aqui, Provérbios capítulo 30, o versículo 5. A palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele confia totalmente, né? Então, o escudo da fé. E por último, arma de defesa, o capacete da salvação, também, né, aquele elmo, e eram capacetes de ferro, né, que às vezes só deixava o olho de fora, né, protegia praticamente toda a estrutura da nuca e da cabeça, que obviamente é um órgão vital, é uma área vital do corpo, tá? Então aqui refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo e à convicção da plena salvação no último dia, né? Então aqui Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o versículo 8 e 9. Nós, no entanto, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da armadura da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos designou para a ira, mas para sermos contemplados pela salvação por intermédio de nosso
Senhor Jesus Cristo. Amém? Então o capacete são armas de defesa. O capacete, a armadura, né? As sandálias de couro, tudo isso são armas de defesa. Agora, a imprescindível arma ofensiva, que é a espada do Espírito. Ela serve, a espada, tanto para a defesa quanto para o ataque. A espada do Espírito, a única arma disponível, tanto para a defesa quanto para o ataque. O termo grego para ela é makaira, que na verdade é identificado como uma espada curta, né? Tinham as lanças, mas quando você ia para o combate homem a homem, você tinha uma espada pequena, às vezes desse tamanho aqui, tá? Era exatamente para o combate corpo a corpo, né? E você precisava ser uma arma portátil. E aí significa que o combate ele é pessoal, né? É o enfrentamento diário do crente. E esse aí, cada um tem que travar a sua luta. É individual. É um combate que cada um tem que travar, né? Não pode outro travar por si. É a luta, é o corpo a corpo. E isso cada um tem a sua luta diária. Então, a espada aqui, ela faz referência à palavra de Deus, tá? Ou seja, ela deve ser usada tanto para resistir às ciladas do diabo, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás. Amém? Então, encerramos mais um ciclo aqui, né, de lições. Essa foi a última lição que estudamos, né, desse trimestre. Não é a última do ano, né? É a última desse trimestre, né, em que vimos as batalhas, a batalha espiritual e as armas do crente. Que possamos usar essas armas, né, para nos defender e que, acima de tudo, tenhamos a espada da palavra, tá? A espada para poder nos defendermos, mas também para atacar. Amém? Que saibamos usar a Bíblia a nosso favor. Que Deus nos abençoe, né? Feliz por terminar mais um ciclo, mais um estudo. Domingo que vem, se Deus quiser, estaremos iniciando um outro ciclo, né, com outros estudos importantes para a nossa vida. Amém? Vamos orar nesse momento, agradecendo ao Senhor por mais uma oportunidade que tivemos de estudar a sua palavra. Santo, eterno Deus, obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede de aprendermos um pouco mais da tua palavra. Que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos dê força para ter entendimento da tua palavra, que possamos saber, ó Pai, ter conhecimento da tua palavra para sabermos usar as armas de defesa, as armas de ataque, que possamos entender que esta armadura que o Senhor nos concedeu é para nos protegermos das ciladas de Satanás, que possamos estar preparados para as suas eventuais ciladas, que possamos estar atentos e vigilantes através da oração, da constância em oração. Abençoa a tua igreja, continua abençoando o teu pastor que nos lidera nesse momento difícil. Enfim, meu Deus, continua nos protegendo e dando a tua cobertura ao teu povo, que nesse momento passa por situações difíceis, mas que acreditamos que preparados e firmes com as armaduras que o Senhor nos disponibilizou, nós poderemos vencer essa batalha. Obrigado por tudo, Deus. Essa é a oração que fazemos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Até a próxima.